Uma final épica, a mais longa da história do Rio Open. Alcaraz contra Norrie. Um possível bicampeonato inédito para o espanhol e para o torneio em simples, e um título inédito no saibro para o britânico. Após um jogo, um jogaço, inclusive, o troféu ficou com o Cameron Norrie e, claro, a final do Rio Open é o nosso grande destaque para essa edição. Mas antes, a gente tem que falar sobre alguns assuntos com vocês. Além disso, se você não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, é de graça. Deixa o like no vídeo e comenta aí o que você achou do Rio Open 2023. Isso tudo aí ajuda muito a gente, ajuda ao YouTube entregar o vídeo para outros fãs de tênis, beleza? Então dá essa força aí pra gente. A gente começa falando, o Rio Open a gente fala daqui a pouquinho. A gente começa falando sobre os torneios WTA da semana. Camila Giorgi, da Itália, venceu o WTA 250 de Mérida, no México. Na decisão, ela bateu a sueca Rebecca Peterson, que não chegava a uma final de WTA há quase 4 anos. Placar de 7-6, 1-6, 6-2 para a italiana, que voltou a erguer um troféu depois de 1 ano e meio. O último tinha sido aquele memorável título de WTA 1000 lá no Canadá em 2021. E tivemos também o fortíssimo WTA 1000 de Dubai. E, Daniel, achamos a criptonita da Iga Swiatek. E ela se chama Bárbara Krejcikova. Vitória da tenista da República Tcheca por 2-0, parciais de 6-4 e 6-2. Assim, avassaladora, passou por cima da Iga. E a Krejcikova venceu no mesmo torneio a número 3, a número 2 e a número 1 do mundo. E ela que vem virando uma pedra no sapato aí da Iga. Krejcikova que já tinha derrotado a Iga na final do WTA 500 de Ostrava no ano passado. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. Tivemos uma pequena pausa aí de uma semana por conta do carnaval, mas aqui estamos nós de volta. Começando aí falar da Camila Giorgi. A Camila Giorgi aí que teve esse início de ano aí envolvido numa polêmica, né, com acusações aí de comprovantes de vacinação falsos aí para entrar nos países, mas pelo visto isso não está afetando o seu jogo dentro de quadra, né? Conquista aí o seu 4º título da WTA, né? Em 10 finais disputadas. E foi uma campanha que ela perdeu apenas um set, justamente na final para a Rebecca Peterson. E durante a campanha, Lucas, ela meteu um duplo 6-0 na Sloane Stephens. Uma bicicleta na Sloane Stephens, que no ano passado havia vencido o WTA 250 de Guadalajara. Não era em Mérida, esse torneio era em Guadalajara. Então, digamos assim, que a Stephens defendia o título. E a Camila Giorgi passou, tratou, enfiou a bicicleta na Americana. E aí, com a sua campanha, ela retorna ao top 50, né? Agora ocupa o 46º lugar. E sobre a Rebecca Peterson, lembrando que ela furou o quadro, né? Furou o quadro e aí chegou na final. Uma campanha que fez com que ela retornasse ao top 100, ocupando agora o 99º lugar. Mas agora falando do WTA 1000... o WTA 1000 de Dubai, realmente, né? A Krejcikova é a criptonita da Iga Swiatek. Se a gente pegar o cartel da Iga Swiatek, a Iga Swiatek perdeu apenas 3 finais na carreira. 2 delas para a Bárbara Krejcikova, né? Então, é realmente a criptonita da polonesa, da número 1 do mundo. E realmente ela ganhou de todas as top 3. Isso é muito raro, né? No tênis feminino. Ainda mais num circuito tão competitivo que é o tênis feminino, você, numa mesma campanha, derrotar as 3 primeiras colocadas, inclusive tirando a invencibilidade da Aryna Sabalenka na temporada, né? Ela virou uma partida após levar pneu no primeiro set, né? Então, teve um poder de recuperação impressionante. 6º título na carreira em simples. A gente tem que lembrar que a Krejcikova, no ano passado, teve uma temporada muito difícil, né? Ela sofreu com a lesão no cotovelo, né? Ficou um tempo afastada. Quando retornou, demorou um pouco a recuperar ritmo de jogo, a ter bons resultados, mas terminou bem o ano, né? Terminou bem o ano com 2 títulos, inclusive incluindo esse de Ostrava em cima da Iga, né? Então, subiu 14 posições e agora é a número 16 do mundo, né? Retornando ao top 20. E a Krejcikova, que eu considero uma das tenistas mais técnicas do circuito, é só a gente ver que ela faz uma parceria extremamente vencedora com a Katerina Siniakova. E eu acho que daqui a pouco ela retorna aí ao top 10, né? Como ela, antes da lesão, ela estava ali em 2º, 3º lugar. Eu acho que é questão de tempo
ela retornar ao top 10, mas muito legal o título da Krejcikova no último fim de semana. É isso. Agora a gente passa para o bloco da ATP. Tivemos 3 torneios nessa semana, tem bastante coisa para a gente falar aqui nesse podcast. Começando aí pelo ATP 250 de Marsella, com o título de Hubert Hurkacz. Ele venceu o tenista da casa Benjamin Bonzi por 6-3, 7-6 e ficou com seu 6º título na carreira. E tivemos também o ATP 250 de Doha, com Daniil Medvedev provando que está jogando, como sempre, né, muito bem no piso duro, para variar. E bateu na decisão o Ironman Andy Murray. Que legal falar sobre o Murray numa final de ATP, né? O Murray que entrou na chave com um convite. Ele, inclusive, não vencia uma decisão de torneio na elite da ATP desde o ATP 250 da Antuérpia em 2019. Fez uma belíssima campanha, o nosso bicampeão olímpico. Ele que virou partidas épicas aí no torneio em Doha, mas na final, quem levou a melhor foi o russo Daniil Medvedev, não deu para o escocês. Vitória do Medvedev e título após aplicar um placar de duplo 6-4. Vamos comentar desse bloco aqui dos torneios da ATP, o Rio Open a gente fala daqui a pouco. Em Marseille, Hubert Hurkacz, mais um título aí, o aproveitamento dele em finais é impressionante, né? De 7 finais ganhou 6, então quando chega na final o polonês, assim como a Iga, né, o feminino só perdeu 3, né? Então ele só perdeu 1, e aí venceu o francês Benjamin Bonzi, que chegou em sua segunda final da carreira, a segunda nessa temporada, né? Tem que lembrar que ele foi vice do ATP 250 de Pune, na Índia, lá no começo do ano, né? Lá na primeira semana da temporada. Subiu 15 posições e é o 45 do mundo. Mas, Lucas, nesse torneio aqui eu quero fazer uma observação para um jovem tenista francês que está surgindo aí no circuito, né? Está despontando aí. E a gente vai ouvir falar bastante dele. Já estamos começando a ouvir falar. Vamos ouvir falar bastante dele lá na frente e nas próximas temporadas. Que é o Arthur Fils. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Tem apenas 18 anos de idade. Ele foi vice-campeão juvenil de simples e campeão juvenil de duplas de Roland Garros em 2021. Ele começou o ano como número 251 do mundo. Nessa temporada ele já chegou em 2 finais de Challengers com um título. E ele foi convidado, ele recebeu o wildcard tanto nesse ATP de Marselha quanto no ATP 250 de Montpellier na semana passada, chegando nas semifinais nas 2 competições. E aí já deu um grande salto, ele já é número 104 do mundo, quer dizer, já está pertinho ali de entrar no top 100, né? Se entrar no top 100 rapidamente, pode ser que ele até entre direto na chave de Roland Garros, mas se não entrar direto na chave de Roland Garros, certamente a Federação Francesa de Tênis vai dar um convite para ele, um tenista de extremo potencial, com títulos aí nas categorias inferiores e crescendo rapidamente no circuito. Só de 18 anos de idade, vão ficar de olho nele. Passando agora para o ATP 250 de Doha. Infelizmente não deu para assistir o jogo, vi os melhores momentos, e um jogo de altíssimo nível técnico entre Daniil Medvedev e Andy Murray. Jogaço, apesar de ter sido só em 2 sets, né? O Medvedev conquista aí o seu 17º título na carreira. Ele que na semana anterior a gente não gravou, né, por conta do carnaval, mas ele foi campeão do ATP 500 Rotterdam, e aí fez com que ele retornasse ao top 10, né? Ele teve um ano muito difícil, caiu na terceira rodada do Australian Open, que tinha tirado ele do top 10, porque ele defendia a final, e agora já vem se recuperando, retornando ao top 10, agora é o 7º no ranking mundial, ultrapassando o Rafael Nadal. E a gente tem que destacar a campanha do Ironman Andy Murray, né? Agora, você falou aí do termo Ironman, e a gente fala muito dos jogos longos do Andy Murray, né? Nos Grand Slams. E nesse torneio ele teve jogos longos também, viu, Lucas? Vamos lá. Na primeira rodada ele ganhou do Lorenzo Sonego com 7-6 no terceiro set. Na segunda rodada ele ganhou do Alexander Zverev com 7-5 no terceiro set. Na semifinal ele ganhou do tcheco Jiří Lejek, um jovem tcheco de muito potencial aí, com 7-6 no terceiro set. Então o homem gosta, viu? O homem gosta de jogos longos, seja 3, seja em 5 sets. O homem gosta de ficar em quadra, né? Mas legal, né? Que ele tá com essa campanha e já tá pertinho ali do top 50, viu, Lucas? É o 52º lugar do ranking mundial da ATP. Então, grande resultado aí pro britânico Andy Murray. E eu, inclusive, assisti o jogo do Murray Medvedev. Foi um dos jogos que eu pude assistir no fim de semana.
E tem um momento ali no segundo set que o Murray dá toda a cara de que ele ia tentar vencer o set e levar para o terceiro. Ele consegue devolver a quebra que o Medvedev teve logo no início do set. Inclusive, nos 2 inícios de set, o Murray estava um pouco abaixo e ele consegue elevar o nível dele ao longo da parcial. Mas aí o Medvedev tirou umas da cartola ali, não teve como, fechou a dupla 6-4. Quem vencesse ali seria muito merecido. O Medvedev mereceu. O Murray, se tivesse conseguido levar para o terceiro e tivesse virado, também seria incrível. Então, foi uma boa final. Foi uma final bem legal. Só não foi uma final melhor do que a do Rio Open. E agora a gente fala sobre o torneio brasileiro, o maior torneio de tênis masculino na América Latina. Tivemos muitas coisas nesse Rio Open, hein, Daniel? Um baita campeonato. A gente teve a vitória do Thiago Monteiro contra o Thiem, um bom jogo do Matheus Alves contra o Carlitos Alcaraz na estreia. Também ocorreu a emocionante despedida do Bellucci das quadras, que foi ovacionado na quadra Guga Kitten. Ele que precisou esperar até o final da carreira para finalmente ter o seu trabalho reconhecido. Ele que é um gigante do tênis brasileiro. Tivemos ainda o vice-campeonato do Marcelo Melo nas duplas, jogando ao lado do Juan Sebastián Cabal, da Colômbia. Eles perderam para a dupla dos argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Monteni, 2-0, parciais de 6-1 e 7-6. Ainda assim, ótima campanha do Melo, que estava precisando, né? Muito legal ver o Melo chegar numa final de um torneio grande. E, claro, por fim, um jogaço de tênis na final de simples entre Carlitos Alcaraz e o Cameron Norrie. O britânico venceu de virada, placar de 5-7, 6-4 e 7-5, e faturou o seu primeiro título no Saibro. Eles, inclusive, fizeram a final do ATP 250 de Buenos Aires na semana anterior, e foi um jogo cheio de alternativas. O Carlitos acabou se lesionando, e acho que até preocupa para a sequência de torneios em piso duro, mas ainda assim ele estava fazendo uns negócios absurdos em quadra. Foi, assim, cada ponto lindo. Enfim, um jogo clássico para o Rio Open, que coroou uma bela edição, né, Daniel? E a gente tem que ressaltar, 9 edições de Rio Open, 9 campeões diferentes. Vamos lá, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro rapidinho dessa despedida do Tomás Bellucci, né? Como você falou, que bom que ele teve seu trabalho reconhecido. É bom quando você recebe as homenagens ainda em vida e em quadra, né? Mas 4 títulos de ATP na carreira em simples, foi número 21 do mundo em 2010, né? Venceu 6 vezes tenistas top 10, né, no circuito. Então, foi uma carreira sólida. Uma pena que assim, a carreira dele não foi tão duradoura em solidez por conta de problemas físicos, né? A gente lembra também de grandes vitórias que ele teve na Copa Davis. Então, é aquilo, a gente lembra que ele carregava, digamos assim, a responsabilidade do pós-Guga, né? Que a gente tem a mania de achar que todos os brasileiros têm que ser iguais, né? Do esporte, né? Porque um fez sucesso, o outro tem que ser igual. E cada um tem a sua caminhada, né? Então, é um dos grandes tenistas que a gente teve na história do tênis brasileiro, sem dúvida, né? Então, foi merecido aí esse reconhecimento, né? Que o Rio Open teve. Então, todo o sucesso do mundo aí pro Tomás Bellucci na sequência aí da sua vida agora. Não sei se ele vai continuar trabalhando no tênis, né? Com outro cargo, mas toda a homenagem, né? Foi justamente merecida. E sobre a final de duplas, infelizmente o Brasil continua sem título, né? No Rio Open, 9 edições. Continuamos sem título. No ano passado, o Bruno Soares também bateu na trave, né? Chegou na final, perdeu para os italianos Bolelli e Fonini, e agora o Marcelo Melo perde aí para os argentinos Gonzalez e Molteni, né? Essa ótima parceria aí com o Juan Sebastián Cabal, né? Fizeram uma grande campanha, uma pena, né? E ali o primeiro set também foi muita diferença, eles demoraram muito para entrar no jogo. Os argentinos venceram por 6-1, o segundo set já foi mais equilibrado, eles tiveram a sua chance, né? Acho que talvez ali o primeiro set, se eles entram no jogo logo no começo aí, acho que a história poderia ter sido diferente, mas de qualquer maneira aí uma boa campanha do Marcelo Melo, né? Que me preocupa essa questão do Marcelo Melo, todo o torneio tá com um parceiro diferente, né? E é bom ele encontrar um parceiro fixo aí para os próximos torneios. Mas agora sim... Por exemplo, em Dubai, que ocorre nessa semana que a gente tá gravando, ele joga com o Zverev, do nada. Exatamente. Então, e Zverev é simplista, né?
E aí a gente tem esse problema de se o Zverev for longe no torneio, pode ser que ele abra mão de duplas, e aí prejudica o Marcelo Melo. Mas enfim. Mas agora sim, né? Falando da final de simples, final mais longa da história do Rio Open, né? Aproximadamente 2 horas e meia de partida. Cameron Norrie dando troco aí, né? No Carlos Alcaraz, né? Conquistando seu 5º título na carreira, né? E ele já chegou em 3 finais do ano, né? Além de o Buenos Aires na semana passada, né? Que ele perdeu para o Alcaraz, ele foi vice do ATP 250 de Auckland, ali na segunda semana da temporada, né? Subiu uma posição no ranking mundial e é o número 12 do mundo. E olha uma curiosidade, Lucas, se o Alcaraz vencesse a final, o espanhol igualaria em pontuação no ranking mundial com o Novak Djokovic. E o Novak Djokovic agora que tem 378 semanas como número 1 do mundo, agora lidera isoladamente, superando o Steph Graf, né? Agora ele é o maior líder de semanas número 1 do mundo, não importa homem ou mulher, né? Superando a lendária Steph Graf. Mas falando do jogo, né? O Alcaraz começou muito bem o jogo, começou melhor, vencendo o primeiro set. Abriu 3-0 no segundo set, a gente tem que lembrar isso, né? O Alcaraz teve uma quebra acima no segundo set. O Norrie teve um poder de recuperação, devolveu a quebra, conquistou uma nova quebra. Foi ali no final do segundo set que ele sentiu a coxa, né? A coxa direita, que foi a mesma lesão que o tirou do Australian Open, né? A gente tem que lembrar isso. Então, preocupa isso, né? Você voltar a sentir a lesão que tirou ele do primeiro Grand Slam da temporada, né? Mas ainda assim ele teve, no terceiro set ele também conseguiu, o Alcaraz conseguiu uma quebra acima, mas aí o Norrie, né, a questão física aí pesou também, né? O Norrie conseguiu se recuperar, o Alcaraz tentando encurtar mais os pontos, né? Por conta da lesão, né? Conquistou vezes pontaços, vários winners ali na reta final do jogo, mas o Norrie teve tranquilidade para fechar o jogo, né? E aí mostra essa imprevisibilidade do Rio Open, né? 9 campeões, como você falou, 9 campeões diferentes, né? O Norrie evitou um bicampeonato do Alcaraz, né? Seria o primeiro bicampeonato da história, mas foi uma grande final, né? Fechando com chave de ouro um grande torneio. Dessa vez a chuva não atrapalhou tanto como no ano passado, né? Atrapalhou mais ali no primeiro dia e tal, mas depois tudo ocorreu bem, grandes públicos, não apenas a final, grandes públicos em todos os dias. Ao contrário de outros torneios aí que acontecem que as finais estão às moscas, a gente não pode reclamar disso do Rio Open. Foi um sucesso de público, né? Então foi muito legal aí. E aí o Norrie, né? Olha que engraçado, né? Que o Norrie, ele substituiu o Casper Ruud, né? Como convidado. Seria o Casper Ruud, né? O Casper Ruud acabou optando por desistir do torneio. Aproveitaram que o Norrie jogou ali a Copa Davis ali na Colômbia, né? Chamaram ele disputou ali o Buenos Aires e agora o Rio Open com esse título, 2 finais e um título. Então, parabéns aí pro britânico. E 2 coisas importantes para ressaltar, ambos os tenistas ali da final, tanto o Alcaraz como o Norrie, elogiaram muito, mas muito a organização do torneio, toda a recepção. O Alcaraz, inclusive, vive ali uma lua de mel com a torcida brasileira, né? Sensacional a relação entre Alcaraz e a torcida brasileira. Vale lembrar também, Fonini, por exemplo, foi outro jogador que elogiou a organização do Rio Open, então muito legal. É um torneio que deu uma balançada aí nos últimos anos. A gente terminou a temporada passada não sabendo exatamente se ia rolar Rio Open, rolou e foi um baita torneio muito legal que se mantém aqui no Brasil, porque é um torneio fantástico mesmo. E a gente tá na espera, né? Quem sabe mais um ATP ou tão sonhar o WTA. A gente sabe que tem algumas complicações aí no caminho, mas não custa sonhar, né? E só lamento, Lucas, pra gente não ter brasileiro chegando longe, né? Em simples, né? Em dupla a gente teve o Marcelo Melo, passado a gente teve o Bruno Soares chegando na final, mas em simples, enquanto os 2 torneios que a gente teve na Argentina, os argentinos vão bem, principalmente em Córdoba, né? Que eles foram muito bem. Já no Brasil, né? O Open, os brasileiros não vão muito longe, né? A gente não conseguiu furar a quali, né? Nenhum tenista brasileiro conseguiu furar a quali. E a gente teve só na chave de principal, a gente só teve o Thiago Monteiro vencendo uma partida, né? Os outros também, tenistas jovens, né? A gente teve o Bellucci encerrando a carreira. Mas tem essa ponta de frustração, né? A gente não vê um ATP 500 que distribui muitos pontos, ótima premiação,
e a gente não vê os brasileiros em simples indo longe no torneio, o que é uma pena. A gente falou agora, o torneio lá em Marseille teve uma semifinal 100% francesa. Então, é uma pena mesmo. É uma pena mesmo. A gente não consegue aproveitar, né, a chance de disputar em casa. E a gente vê outros torneios, a gente teve de Marseille, a gente vê outros torneios de outros países, os tenistas da casa aproveitando, né, indo bem, e aí sobe no ranking, né, vai conquistando posições, mas infelizmente os brasileiros acabaram não conseguindo. Vamos ver se ano que vem a história começa a mudar. Vamos torcer, vamos torcer. Lembrando que Alcaraz tem contrato para jogar no ano que vem e o Cameron Norrie disse que volta. Então, gostou muito do torneio, que volte mesmo e que seja uma edição bem legal, já projetando para 2024. Tem que defender o título, né? Vai que ele é o bicampeão, né? Exatamente, oportunidade. É isso aí, galera. A gente encerra essa edição. Edição longa até, teve bastante coisa pra gente falar aqui. 5 torneios e o Rio Open como grande destaque. Não é inscrito? Aproveita, se inscreva, é de graça e você ajuda muito o nosso trabalho. Deixa o like no vídeo, compartilhe com seu amigo ou amiga fã de tênis. Comente o que você achou do Rio Open 2023 e, sei lá, diga aí o que você espera do Rio Open 2024. Tem algum nome especial que você quer que venha? Quer que o Nadal volte pra cá? Quer que tenha um Djokovic? Vamos ver, vamos torcer aí, quem sabe venham outros grandes nomes do tênis para jogar o Rio Open. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.